Muito boa noite a todos. Vamos tratar neste vídeo do limite executável de penas, contido na regra estabelecida pelo artigo 75 do Código Penal. O que vem a ser esse limite executável de penas? Diz o artigo 75 na sua atual redação: o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Eu já estou aqui com a nova redação dada pela Lei 13.964 de 2019. Tá? Então, o que vem a ser esse limite de penas estabelecido, de penas privativas de liberdade, estabelecido pelo artigo 75 do Código Penal? Ele é o limite executável de penas, não o limite aplicável de penas. O que significa dizer isso? Que a pena, quando o juiz a aplica na decisão penal condenatória, ela pode, inclusive, ser superior ao limite estabelecido pelo artigo 70. Esse limite que o artigo 70 fala é o limite de execução. A execução, a rigor, se dá após o trânsito em julgado da decisão condenatória ou, eventualmente, após uma execução provisória, após a decisão confirmatória de segundo grau, para aqueles que entendem que essa decisão já permite a execução provisória. Mas a execução da pena, ela se dá posteriormente, em princípio, ao trânsito em julgado da condenação. Em outras palavras, então, significa dizer que quando nós temos uma ou mais sentenças condenatórias que no seu conjunto, no somatório de penas, ultrapasse os 40 anos estabelecidos pelo artigo 75 do Código Penal, já com a nova redação da Lei 13.964, antes dela era de 30 anos esse limite, nós temos que proceder à unificação de todas essas condenações para executá-las em conjunto. E quando o limite determinado pelo artigo 75 ele é atingido, para fatos acontecidos antes da Lei 13.964, 30 anos, e para fatos acontecidos a partir da sua vigência, 40 anos, então quando esse limite de 30 ou 40 anos, conforme o caso, ele venha a ser atingido, nós teremos aí todo aquele conjunto de penas que foi unificado, teremos ele dado por cumprido. Então vamos imaginar, a título de ilustração, que alguém tenha um somatório de penas a cumprir de 200 anos de privação de liberdade. Uma vez que a pessoa cumpra 30 anos, se essas penas disserem respeito a fatos acontecidos antes da vigência da Lei 13.964. Ou se essa pessoa tiver praticado os fatos que deram ensejo a essas condenações depois da modificação havida no artigo 75. Quando ela completar 40 anos ininterruptos de cumprimento de pena, aquele conjunto de 200 anos é todo ele dado por cumprido. É isso que determina, em linhas gerais, o artigo 75 do Código Penal, que a execução, não a aplicação, porque a aplicação se dá na decisão condenatória ou no conjunto de decisões condenatórias. Então, a aplicação das penas pode ultrapassar, em muito, inclusive, o limite estabelecido pelo artigo 75. Porém, a execução
da pena vai se dar naquele limite. Se ultrapassou a quantificação total de penas a cumprir, ultrapassou aquele limite, cumprido aquele limite, o conjunto de penas que para tanto foi unificado, ele vai estar inteiramente cumprido. Então, é possível, por exemplo, né, vamos imaginar a regra atual, que o sujeito seja condenado a 200 anos, cumprindo 40 anos, ele tenha os 200 anos dados como cumprido. Isso vai ao encontro do princípio constitucional de que não existe pena de caráter perpétuo no Brasil. A pena tem que ter um limitador, inclusive do ponto de vista da sua execução. O que é, então, o Instituto da Unificação? O Instituto da Unificação é um instituto que vai produzir, pelo qual se vai produzir a reunião de todas as penas do indivíduo para serem executadas conjuntamente e, nesta execução conjunta, cumprir-se o estabelecido pelo artigo 75. Né? Independentemente de quanto foi totalizado, as penas são executadas até aquele limite do artigo 75, como eu falei. Atualmente 40 anos, antes da Lei 13.964, 30 anos. Vai se executar até esse limite e serão elas dadas por cumprida quando o limite for alcançado. Essa é a regra do parágrafo 1º do artigo 75. Nós temos ainda o Instituto da Reunificação, que está previsto no parágrafo 2º do artigo 75. O que vem a ser a reunificação da pena? Significa dizer que se por acaso, no curso da execução das penas que foram unificadas, o indivíduo vier a praticar um novo crime, vamos imaginar que cumprindo a pena ele vai lá e mata o colega de cela no estabelecimento penitenciário onde ele está cumprindo a pena. Durante o curso da execução, ele praticou um novo crime. Quando vier a condenação por esse novo crime, há que ser procedida uma nova unificação, que é o que a gente chama de reunificação. É uma nova unificação relacionada a crime praticado durante o curso da execução penal. Então, se procede novamente a unificação, aí acrescentando-se nessa nova unificação a nova condenação decorrente desse novo crime praticado durante o curso da execução, e aí temos um detalhe bastante significativo. Para fins do limite do artigo 75, e esta é a regra do seu parágrafo 2º, para fins do limite do artigo 75, nós desprezamos aquilo que tenha sido cumprido a título de pena antes da ocorrência deste novo crime. E recomeçamos a partir dali a contagem novamente dos 40 anos. Despreza-se todo o cumprimento de pena anterior ao novo crime praticado durante a execução penal e recomeça-se a partir dele a contagem. Então vamos imaginar que o sujeito tinha 200 anos de prisão para cumprir. Cumpriu 10 anos e praticou ali esse homicídio contra o companheiro de cela. E foi condenado depois por esse homicídio praticado contra o companheiro de cela a uma pena X, não interessa quanto. Essa nova condenação vai ser somada ao restante de pena que faltava cumprir. E vai se começar a partir dali, a partir da data daquele novo crime praticado, vai se começar a partir dali a recontagem dos 40 anos máximos, ou 30, se for antes da nova lei, do artigo 75 do Código Penal, de maneira que
o sujeito, no exemplo citado, perderia para este efeito aqueles 10 anos que ele havia cumprido anteriormente ao novo crime praticado durante o curso da execução. Certo? Esta é a regra da reunificação prevista no parágrafo 2º do artigo 75. Um outro tópico ainda importante diz respeito à questão da abrangência desse limite executável de pena lá do artigo 75 do Código Penal. Há quem defenda que este limite ele deve ser utilizado não apenas como limitador executável de pena, mas como base de cálculo para outros benefícios execucionais. Então, para quem assim pensa, se pegaria, por exemplo, os 40 anos atuais e aquelas frações previstas para fins de progressão de regime ou para fins de livramento condicional, ao invés de incidir sobre o total da condenação, aqueles 200 anos do nosso exemplo, deveriam incidir sobre esses 40 anos de limite. Devo dizer que, embora até exista julgado nesse sentido, não é uma posição majoritária na nossa jurisprudência pátria. A nossa jurisprudência, de uma forma até amplamente majoritária, ela tem entendido que a abrangência do limite estabelecido pelo artigo 75 é para fins apenas de execução continuada da pena. Outros benefícios execucionais, a exemplo desses dois que eu citei, livramento condicional e progressão de regime, a base de cálculo para se calcular as frações ali mencionadas é o total da condenação e não esse limitador executável de pena do artigo 75 do Código Penal. Eu acho que essas, pessoal, são as principais anotações relacionadas, então, ao limite executável de penas previstos aí no artigo 75 do Código Penal. Boa noite e até o nosso próximo vídeo.